galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, a paz de Deus seja com vocês. Eu sou Jonatas Almeida, jornalista baiano e mais que atualmente moro aqui em Santa Catarina. No vídeo de hoje nós vamos falar acerca de um dos atos mais importantes na vida de um cristão, que é a oração. E muitas dúvidas cercam esse tema, e no vídeo de hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Devorar todo dia? Como se ora? Você já orou hoje? A oração é um dos atos mais importantes e singelos na vida de qualquer cristão. Por quê? Porque é através da oração que nós falamos com o nosso Pai, com o nosso Deus. A oração, ela liga a criatura ao seu Criador. Por isso que é importante todos os dias nós orarmos, porque dessa forma nós ficamos conectados com o nosso Pai. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E é através da oração que o nosso relacionamento com Deus ele é fortalecido. Com a oração, a nossa fé ela é fortalecida e nós somos mais edificados. E além disso, nós temos a oportunidade de pedir a Deus que nos guie durante tudo que a gente faça ao longo do dia. Então Deus está no controle de todas as nossas ações. E além disso, como eu falei, a oração ela fortalece o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus. Há dois fatores que fazem com que a nossa oração ela seja ouvida. Um deles é a sinceridade. A nossa oração ela precisa ser sincera, ela precisa fluir do coração. E o outro é a confiança. Nós precisamos acreditar que Deus vai escutar a nossa oração. E quando nós oramos, nós somos mais edificados, nossa fé é fortalecida, nós temos a oportunidade de pedir a Deus para que Ele esteja no controle de todas as nossas ações. Então, em tudo que a gente venha fazer, Deus vai estar nos guiando, nos direcionando. E além disso, nós temos mais intimidade com Deus e criamos um relacionamento mais forte com Deus. No livro de João, de 1 João, capítulo 5, nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Logo no início do versículo 14, ele diz confiança. E esta é a confiança que temos nele. Então nós precisamos confiar que a nossa oração ela vai ser ouvida. E que se o que a gente pedir for da vontade de Deus e for lícito, Ele irá nos atender. E como um dos mandamentos de Deus é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, a oração ela também serve para a gente abençoar o nosso próximo. Então, no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, ele é bem claro quando diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós temos o poder de abençoar o nosso próximo, através das nossas orações. Na Bíblia, existem diversos exemplos que mostram que Deus ouve as nossas orações. Dois destes estão, um no livro de Salmos e outro no livro de Lucas. No livro de Salmos, no capítulo 65, Davi louva a Deus e agradece pelas bênçãos alcançadas. No versículo de 1 a 4 diz o seguinte: a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, do versículo de 1 a 4, nós podemos perceber 4 coisas. O primeiro é que Deus ouve as nossas orações. A segunda delas é que Deus perdoa as nossas iniquidades. A terceira é a bondade de Deus
E a quarta é que nós devemos ser gratos pelos feitos de Deus nas nossas vidas. E o outro exemplo se encontra no livro de Lucas, que é a história do sacerdote Zacarias. Zacarias era casado com Isabel, e os dois já eram avançados em idade, e Isabel não podia ter filhos porque era estéril. Mas Zacarias acreditou e confiou que Deus poderia conceder essa bênção a eles, e orou e pediu a Deus. E Deus escutou as orações de Zacarias e mandou o anjo Gabriel trazer-lhe a resposta. E no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porém, Zacarias duvidou, questionou: será que isso será verdade? Como vou saber se isso é verdade? E o anjo lhe respondeu. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias, no momento que teve a bênção, ele não acreditou que isso ia acontecer. E por conta disso ficou mudo. Então, se a gente está mudo, a gente não pode contar as bênçãos que Deus faz nas nossas vidas. A gente não pode contar que Deus ouve as nossas orações. E Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento do filho. E no livro de Lucas, ainda no capítulo 1, mas a partir do versículo 57, vem a grande bênção de Zacarias. E diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado de João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. Como o anjo disse a Zacarias que ele ficaria mudo até o nascimento do filho, assim aconteceu. E ele tinha que chamar o filho dele pelo nome de João. Por isso que ele escreve na tábua: o nome dele é João. E todos se maravilharam, e naquele momento Zacarias volta a falar. E naquele momento ele pode contar a todos a bênção que Deus fez com ele. Ele pode testemunhar que Deus ouviu as orações dele. E toda vez que a gente ora, a gente acredita, confia em Deus, nossas orações elas são ouvidas. Por isso que a nossa oração ela precisa ser sincera, fluir da alma, né? A gente pedir a Deus tudo aquilo que a gente precisa, falar com Deus tudo aquilo que a gente sente, que Deus nos ouve. Se a gente falar com Ele com fé, acreditando que Ele é um Deus poderoso e capaz de nos conceder tudo aquilo que a gente pede, se for lícito e se for da vontade dEle. E o filho de Zacarias foi o profeta João Batista, um dos maiores profetas bíblicos. E essa é uma história que serve de inspiração para a gente, para que a gente possa confiar em Deus, acreditar nele. Com a oração a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem alegria. A nossa alegria ela precisa estar firmada em Deus, porque Ele está sempre conosco. E assim como a gente quer contar as nossas alegrias, as nossas tristezas, falar com
as pessoas que a gente tem mais confiança, os nossos pais, a gente precisa falar com Deus, precisa conversar com Ele, porque Ele é o nosso Pai. E é com a oração que a gente faz isso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o porquê a oração é tão importante para quem acredita em Deus, para quem confia em Deus. Para nós cristãos, a oração sempre tem que estar presente no nosso dia a dia, para que a gente se mantenha conectado com Deus, fortalecendo a nossa fé, criando um relacionamento forte com Ele, tendo mais intimidade com Ele. E eu espero que daqui em diante, você que está assistindo esse vídeo, possa todo dia, quando levantar da cama, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida. Você orar, pedir a Deus orientação, uma direção para todas as decisões que você tenha que tomar. E sempre lembrar de agradecer. Temos que ser gratos a Deus por todos os feitos dele na nossa vida. E, claro, pedir a Deus para que abençoe também ao nosso próximo. Porque nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a oração, ela precisa abençoar as outras pessoas. Então eu peço que daqui em diante você possa todo dia dobrar o seu joelho, orar, conversar a Deus que Ele te escuta. Basta que a oração seja sincera. E se você já ora, ore mais, para ter um relacionamento ainda mais forte com Deus, mais intimidade com Ele. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa também um comentário, dizendo se você já teve uma experiência de oração, como foi. E se você tiver também sugestões para o próximo vídeo, escreve aqui nos comentários. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!